Obra Xeque-mate nas sombras, de Samuel Gomes, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 21. Valores reais. Em quase todos os locais do planeta, os trabalhos de limpeza astral continuam intensos nesses dias conturbados, sejam eles no plano espiritual inferior ou no plano físico, onde a desordem, os problemas e as necessidades de mudança acentuam para todos e onde cada qual é chamado a refletir no ângulo exato da sua deficiência moral que mais precisa ser retificada. Estamos vendo quanto o Brasil tem sofrido nesses momentos de renovação moral, principalmente porque, para o olhar da maioria, tudo parece estar perdido, sem sentido, e onde as repercussões do mal, da mentira, da violência, dos desequilíbrios mais absurdos, da exploração, da ausência de valores e da corrupção parecem eliminar todas as possibilidades de melhoria. Refletia sobre esse tema, tentando entender o que essa realidade tinha a ver com a condição estabelecida pelo Cristo, de que nossa nação é a pátria do Evangelho e carrega como símbolo o coração do mundo. Como avaliar essa situação desequilibrada e sofrida com relação a essa perspectiva espiritual? Em meio aos nossos trabalhos, Clarencio abordou alguns comentários a esse respeito. As necessidades de renovação que o mundo pede dizem respeito a todos os seus habitantes, indiferente da posição e das condições em que nos encontramos. É necessário refletirmos a forma de viver do Cristo quando de sua passagem pelo planeta, adotando os padrões da renúncia, da humildade e da capacidade de servir aos propósitos do Criador acima de tudo. A falta de reconhecimento do Brasil como uma grande potência detentora de conquistas tecnológicas e infraestrutura de primeira linha, capaz de oferecer o bem-estar físico, social e econômico que os homens procuram e valorizam como grandeza de um povo, não constam como objetivos principais do país, pois sua missão primordial é se destacar pelos valores de Jesus, que se fundamentam nas características da realidade do espírito imortal e das virtudes morais. Isso não quer dizer que o Brasil não alcançará estabilidade nessas outras áreas, só que ele não buscará a primazia nesses setores no primeiro momento. Um dia, essas conquistas farão parte da vida de todos os seres sobre a Terra, mas esses recursos devem estar submetidos às condições de elevação interior em primeiro lugar. São para os bens de ordem espiritual que essa nação deve se voltar, se quisermos assumir a condição de coração do mundo. Por isso mesmo, o país está passando por situações muito próximas das que o Cristo viveu. Se avaliarmos bem, ele preferiu nascer numa condição limitada e pobre. Escolheu ser sábio para ignorantes e sem valor intelectual, externamente falando. Procurou os doentes, os fracos e os simples para serem seus seguidores e foi colocado na posição de um criminoso e crucificado entre dois ladrões diante dos grandes homens de Roma e da Judéia. Os tempos que estamos vendo no mundo atual têm as mesmas características, principalmente no Brasil. Precisamos transitar pelo caminho de Gólgota, carregando a cruz de nossos compromissos morais e crucificar, de uma vez por todas, a nossa inferioridade para ressurgirmos com os valores da imortalidade, manifestando o amor com que ele se apresentou para todos nós. Não devemos esperar por facilidades exteriores que ainda não merecemos ter, nem por condições especiais que distorcem a grandeza do Espírito aos olhos de Deus. Esses momentos turbulentos são os sinais de que as coisas estão mudando e cada um deverá escolher qual comportamento a assumir. Se o de permanecer nas ilusões de que os interesses puramente materiais trazem felicidade,
ou seguir os caminhos simples que o espírito escolhe para se libertar das amarras com um passado de erros obscuros. Antes, as mesmas deficiências, como por exemplo a corrupção, surgiam e aconteciam na sombra ou ocultamente. Elas precisavam ser renovadas, mas como não vinham à tona para ser trabalhadas, foram mantidas como conduta admissível. Agora, com a claridade do sol espiritual que se aproxima, a necessidade de retificar e reajustar essas condutas se destaca, convidando-nos para nos sintonizarmos com a harmonia e a paz que nasce do coração de nosso Pai para todo o universo. Não nos enganemos com a posição de uma falsa vitória, que tem as características de aparências exteriores, mas sim, abramo-nos à humildade e ao amor, que representam a manifestação de como Deus atua em favor de todos os seus. Com aquelas reflexões, tomei contato com as minhas próprias necessidades de mudar, a condição com que queria me mostrar aos meus semelhantes e que tipo de valor adotaria para expressar quem sou, com ou sem Jesus.